Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, a sua solução financeira. Bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz 98 FM. Eu sou o Carlos Sérgio Medeiros Leopoldino, engenheiro civil, físico, matemático e coordenador da licenciatura em Física do IFRN Santa Cruz. Um para-raios é um dispositivo de segurança instalado em edifícios, torres ou outras estruturas, geralmente lugares altos, como por exemplo a estátua de Santa Rita de Cássia, aqui no santuário em Santa Cruz. O seu objetivo é proteger contra descargas elétricas atmosféricas, ou seja, os raios. Ele funciona direcionando a corrente elétrica do raio para a terra de forma segura, evitando assim danos a estruturas ou até, em último caso, incêndios. Geralmente ele é composto de 3 partes. A ponta captora, que é a parte do para-raios que fica exposta e é responsável por atrair o raio. Depois os elementos condutores, que são fios ou barras metálicas que vão conectar essa ponta captora até o sistema de aterramento. E por último, o sistema de aterramento, que é o conjunto de condutores e eletrodos enterrados no solo que vão dissipar a energia elétrica gerada pela descarga atmosférica. É muito importante observar que o para-raio não impede que o raio atinja a estrutura, mas ele controla a maneira como a eletricidade é conduzida para o solo, minimizando assim os riscos de danos graves. Há 3 tipos: o para-raio de Frank, que foi idealizado por Benjamin Frank. Ele é simples e convencional e tem uma proteção básica. Ele é composto por apenas uma ponta metálica. Aí tem os para-raios de captação por corona. Eles são mais eficientes porque tem uma maior área de proteção. Ao invés de uma única ponta metálica, ele possui uma série de pontas ou uma rede de condutores que vão direcionar o raio para um ponto específico. Ele já é um sistema mais complexo e mais caro. E finalmente, o de proteção máxima é o para-raio de isolamento, ou também conhecido por gaiola de Faraday. Ele é ideal para grandes estruturas, utilizando uma rede metálica ou um conjunto de cabos que vão cercar toda a construção, protegendo-a de maneira mais ampla. Ele assim oferece uma proteção completa em todas as áreas da estrutura. Aí eu busco o caminho de menor resistência elétrica. É por isso que em dias úmidos ou quando tem chuva, você tem uma maior descarga elétrica, porque a água é condutora de eletricidade e o raio tende sempre a cair no ponto mais alto de uma área, como árvores, torres, edifícios ou montanhas. A altura para colocar um para-raio vai depender muito da altura da estrutura a ser protegida. Em geral, a altura mínima é de 2 metros acima do ponto mais alto da estrutura, garantindo assim que ele seja mais elevado do que outros elementos ao redor. Uma regra muito importante, isso é uma aproximação, é se, por exemplo, a altura do para-raio for de 10 metros, a área de proteção será equivalente a um raio de 10 metros em todas as direções horizontais. É a chamada regra de 45 graus. E isso pode ocorrer por 3 motivos. O primeiro é a falha do sistema de proteção. Se o para-raio não estiver instalado corretamente, não for adequado para a estrutura ou não tiver um sistema de aterramento eficaz. O segundo motivo é a distância de proteção insuficiente, como a gente falou agora há pouco na pergunta anterior. O para-raio assim terá um raio de proteção limitado. E se esse raio de proteção não for suficientemente grande para cobrir toda a área, estruturas ou objetos podem ser atingidos. E o terceiro e último caso são em condições extremas. Dependendo da força do raio, digamos assim, a descarga pode seguir caminhos inesperados. Por isso, alerto, é muito importante procurar uma empresa, um profissional especializado para fazer o dimensionamento correto do para-raio. Teoricamente, sim, mas em áreas residenciais normais, como casas de até 2 andares, não há uma necessidade obrigatória disso. Lógico que isso vai depender de situações extremas. Se a região tem alta descargas atmosféricas ou se mesmo o local a ser protegido tem sistemas eletrônicos sensíveis. Em todo caso, nunca fazer por conta própria. Procurar um profissional especializado, tá bom? E seguir a NBR 5419. Se o para-raio for instalado corretamente, pelo contrário, ele oferece proteção à casa, porque ele vai direcionar o raio através da fiação e a estrutura não vai sofrer dano algum. Agora, se não for instalado corretamente, há grandes riscos sim. Por isso, sempre um profissional especializado, tá bom? Excelente pergunta. Algumas dicas. Evite áreas altas.
Afaste-se de árvores, não fique em grupos, porque o risco aumenta quando várias pessoas estão juntas, já que o raio pode se espalhar para outras ao seu redor. Fique o mais isolado possível. E agora preste atenção, adote a chamada posição de concha. Se não for possível encontrar um abrigo, que não pode ser as árvores, hein? Sempre se agache com os pés juntos e as mãos sobre os joelhos, porque assim você vai minimizar seu contato com o solo, já que o raio pode viajar pela terra. E, finalmente, evite o uso de eletrônicos e objetos metálicos, porque eles são atraidores de raios, tá bom? Um grande abraço, paz para todos. Só na Topcred, você aposentado e pensionista do INSS encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Topcred libera até R$ 26.200. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até R$ 22.000. Travessa Miguel Nunes, 32 Centro, Santa Cruz. Fone WhatsApp 849-9208-2619.